Eu queria falar hoje para vocês sobre os 10 pregadores que mais influenciaram a gente aqui no Dizascope. Fala galera Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui. E hoje eu queria compartilhar com vocês o que a gente tem ouvido, o que tem alimentado a nossa alma em relação à Palavra de Deus. Mas antes, deixa eu só te mostrar o que voltou lá no site. A nossa Bíblia de coração. Olha que louca. Tinha uma galera pedindo, mas tinha acabado. Aí finalmente nós conseguimos fazer de novo. E agora ela veio com uma outra cor, amarelinha, para quem gosta de uma cor mais forte, tem lá também. Só você pedir a sua, a gente entrega no Brasil inteiro. Então vamos lá. Quero falar para você de quais foram os pregadores que mais influenciaram a gente aqui no Dizascope. Quero falar de 10. O primeiro que eu quero falar, não tinha como ele não encabeçar essa lista, porque é o meu pai. É o pastor Josué Gonçalves, meu pai é pregador, e com certeza foi o cara que mais me influenciou. Por quê? Porque foi, na verdade, quem me ensinou a ouvir todos aqueles que eu vou te falar. Meu pai me apaixonou por pregação. E é engraçado que meu pai nunca falou pra mim assim: Douglas, eu quero que você seja pregador, Douglas, você vai ser pastor. Ele nunca falou isso pra mim. Na verdade, até ele me incentivou a fazer faculdade, ser um psicólogo. Ele falava de direito ou engenharia, tal. Ele sempre me incentivou a me tornar um profissional. Mas eu via ele ouvindo pregação o tempo todo, e na época as fitinhas cassete, depois os CDs, tal. Eu ouvia ele consumindo muito aquele material e lendo muito, e isso foi me influenciando, e foi ele que me ensinou essa paixão por pregação. E ouvindo ele pregar, tem mensagens dele que eu ouvi 30 vezes, pregações que tocaram muito a minha vida. Em segundo lugar, o pastor talvez que mais me influenciou foi um pastor americano chamado Francis Chan. Inclusive tem vários livros dele aqui no Brasil que são muito abençoados. Apagando o Inferno, tem O Louco Amor, tem O Deus Esquecido, um livro sobre o Espírito Santo, tem Eu e Você para Sempre, um livro sobre casamento, A Luz da Eternidade. Cara, é muito louco. Até tem todos no site, vou colocar o link aqui para você. Inclusive vou colocar até o link das principais pregações assim para você ter acesso. Vou colocar tudo na descrição aqui. Mas o Francis Chan, cara, é um pastor americano que ele era pastor de uma mega igreja e ele saiu da sua igreja e deixou com os líderes de lá porque ele entendeu em Deus que ele estava atrapalhando a igreja. Como assim, Douglas, atrapalhando a igreja? Porque ele disse que as pessoas estavam indo lá para ver ele pregar, estavam indo lá por causa dele. E aí Deus falou muito forte no coração dele: cara, você está atrapalhando a ação do Espírito Santo. E mesmo sendo uma igreja gigantesca, ele deixou a igreja e ele foi começar um projeto do zero em São Francisco, numa área pobre, e agora ele está lá, trabalhando lá. E cara, as mensagens desse cara me influenciaram muito. Por quê? Porque ele é um cara que sempre parte para a prática. Não fica simplesmente na teoria, mas cara, tá vendo esse texto aqui? Faça. E dá testemunho daquilo que ele está fazendo. Isso me influenciou muito, cara. Talvez depois do Francis, o pastor que mais me influenciou foi o John Piper, cara. Nossa, eu ouvi muito John Piper e ainda ouço muito John Piper, porque são reflexões muito profundas de um cara muito comprometido com Deus e com a palavra. Talvez é um dos maiores teólogos dos nossos tempos, ainda vivo. E cara, você tem que ouvir tudo, cara, tudo que esses caras falam. E abrindo um parênteses aqui, estuda inglês, mano. Cara, estuda inglês. Cara, se você souber inglês, vai abrir um leque de possibilidades para você, cara, de pessoas que você vai poder ouvir, porque no mundo inteiro os caras falam inglês. Então, se tiver um pregador lá na África do Sul, ele tá pregando em inglês. Se tiver um pregador lá na Europa, o cara tá pregando em inglês, entendeu? Você vai ter, assim, oportunidades de ouvir muita gente. Mas, mesmo que você não fale inglês, tem umas mensagens do John Piper, tem até bastante legendada, que vai abençoar muito sua vida e, cara, vai te levar para águas profundas na palavra de Deus. O grande lance do John Piper é ele focar praticamente todo o ministério dele, toda a vida dele em relação ao prazer cristão. Ele diz, cara, que não existe adoração sem você estar satisfeito em Deus. Que quando você se satisfaz em Deus, automaticamente você glorifica a Deus. E isso transformou a minha vida e o meu relacionamento com Deus. Agora, um pouco mais recente, eu descobri um outro
pregador, na verdade quem até me apresentou assim, ele foi o Paulo César Baruch, o cantor, e eu comecei a ouvir, esse cara também explodiu minha cabeça, Timothy Keller. Cara, esse homem, ele só fala do Evangelho, só fala do Evangelho. Então todas as pregações dele, não interessa o tema, vai ser sobre o Evangelho. Ele diz assim que o problema é que a gente sempre pensa que a gente tem que fazer as coisas para ser aceito por Deus. E isso é religiosidade, cara. E essa religiosidade tem destruído a igreja. Ele fala, o Evangelho não é isso. O Evangelho não é uma lista de regras que você faz para ser aceito por Deus. O Evangelho é uma notícia. Deus te aceitou. E porque Ele te aceitou, você começa a obedecer as regras. Isso transformou muito a minha caminhada com Deus, cara. E influenciou muito tudo que eu prego hoje, tudo que a gente produz hoje aqui. Foi muito influenciado por esse homem chamado Timothy Keller. Sou muito grato a ele. Agora, um pastor aqui do Brasil que me influenciou muito pela minha paixão por pregação e minha paixão por estudar a palavra de Deus é Hernandes Dias Lopes. Cara, esse homem é demais, cara. Por quê? Porque ele é muito constante, cara. Se você acompanha o Hernandes Dias Lopes já há algum tempo, cara, ele é o mesmo de 10 anos atrás, é o mesmo hoje, na mesma linha, na mesma... Você acredita que até alguns anos atrás, pouco tempo atrás, ele não tinha celular, cara? Por quê? Porque era uma vida totalmente focada ao estudo da palavra de Deus, cara. Porque ele entendeu o chamado dele. O chamado dele é a pregação do Evangelho. E, talvez não haja ninguém que faça um sermão igual ele, cara. É muito louco as pregações dele. Então, se você não viu, eu vou deixar umas principais aqui, uns links pra você assistir tudo, cara. Eu vou deixar link pra você aqui, pra você ouvir pregação por um ano, hein? Vou deixar tudo aqui pra você. Outro pastor que mexeu muito com a gente e que ainda mexe nas pregações e também no estilo de vida é o pastor Luciano Subirá. Cara, ele tem canal aqui no YouTube e tem pregações dele espalhadas para todo canto, cara. Esse cara é demais. E por quê? Porque o Luciano é o cara que consegue misturar duas coisas que, quando estão juntos, são uma bomba atômica. Ele mistura palavra, profundidade na palavra, muita profundidade da palavra e poder do Espírito Santo, dons espirituais, cara. Ele coloca essas paradas juntas, meu irmão, isso é bombástico. Tem aqui no YouTube um seminário sobre dons espirituais do Luciano que eu nunca vi nada igual. Você tem que ouvir, vou deixar na descrição aqui pra você. Luciano Subirá, cara. Um outro americano que também me influenciou muito, que foi muito bênção de Deus na minha vida, é um cara chamado Paul Washer. Esse com certeza você já ouviu falar e tem uma mensagem dele que o título é Pregação Chocante. Cara, essa mensagem foi uma bomba na minha vida, cara. Tem uma frase que eu não esqueço nunca. Ele fala assim: se você estivesse na rua e de repente um caminhão viesse e tivesse um encontro com você e o caminhão, sua vida seria mudada? Você sairia diferente desse encontro? E aí ele fala assim: Deus é infinitamente maior do que um caminhão. Não tem como você falar pra mim que teve um encontro com ele e tá vivendo da mesma forma. Cara, essas palavras dele caíram como uma bomba na minha vida, eu lembro. Foi anos atrás, foi um divisor de águas na minha vida. E aí eu comecei a ouvir tudo do Paul Washer. E aquela paixão por Deus, pela palavra e aquela paixão pela verdade me influenciou muito, cara. Um outro pastor que nos influenciou muito em muita coisa que a gente faz, muita coisa que a gente funciona aqui no Jesuscope, é um pastor que não é tão conhecido por suas pregações. É o pastor Abe Uber. Cara, eu sou muito grato ao pastor Abe Uber, cara, porque ele me ensinou o poder do discipulado 1 a 1, cara. Ele me ensinou, cara, a questão de transparência, de confissão de pecados, cara, de realmente abrir sua vida para alguém e ser curado por vencer o seu orgulho de parar de esconder as coisas. O pastor Abe foi uma grande influência na nossa vida porque a gente pôde ter a oportunidade de conviver com ele, cara. Esse cara parece muito com Jesus, cara. É uma humildade, uma mansidão e os testemunhos que você ouve ao redor da nossa nação sobre esse homem, vale a pena você ouvi-lo. Também tem algumas mensagens-chave dele, transformadoras, que eu vou deixar o link aqui. O cara vai mudar a sua vida. Judah Smith. Cara, o Judah é um pastor americano
que é bem jovem, bem doidão assim, só que tem uma coisa nele, cara. Ele só sabe falar de Jesus. Cara, todas as pregações dele terminam, cara, completamente em Cristo, cara. É muito louco. Isso mexeu muito comigo, porque eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer, cara. Todas as minhas pregações têm que ser Cristo, 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 Jesus, 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 porque é Ele que transforma. E por último, e talvez um dos que mais influenciou a gente nesses últimos tempos, é o pastor Leandro Vieira, de Curitiba. Um tema que o pastor Leandro fala muito e que eu não dava tanta importância é sobre escatologia. Eu sempre via a escatologia como uma questão de... Parece que a galera tinha curiosidade, sabe? Parecia curiosidades bíblicas. Mas a forma que ele apresentou, cara, a escatologia foi totalmente diferente. Foi, tipo assim, entender o que vai acontecer no futuro para alterar e moldar o nosso presente e aquilo que a gente está fazendo hoje. Mensagens dele sobre paternidade, mensagens dele sobre a volta de Cristo, sobre o reino de Deus, assim, alteraram a nossa mentalidade. E, cara, tem sido muito importante pra gente tudo que ele liberou sobre a nossa vida. E eu quero deixar vários links para você aqui também poder conhecer um pouco mais o pastor Leandro. É isso, cara. Esses foram os 10 homens que mais influenciaram a nossa caminhada aqui. Eu vou deixar o link de todo mundo aqui. Tudo que eu achar de da hora desses caras que eu já tenho ouvido, eu vou pôr para você aqui. E eu queria te pedir algumas coisas. Cara, curte esse vídeo. Compartilha com a tua galera aí para dar boas referências para eles. Também deixa um comentário aqui, talvez até com o nome de outros pregadores que você curte muito, para compartilhar com a comunidade aqui. E também se inscreve no canal, nós estamos chegando a 200 mil inscritos, cara, isso é muito louco. E também eu queria que você me seguisse lá no Instagram, se você ainda não segue, Jesus_Cop. Me seguisse no Face, lá no Facebook é a nossa página, Jesus Cop, conteúdo todo dia. E também no Twitter, Jesus_Cop, a gente está por lá. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.